Fala time, aqui é o Sudoku na prática. Hoje vamos ver esse Sudoku com um método bem simples. Vamos usar do número 1 ao 9, sem improviso, só com o processo. Já deixa o like e se inscreve se você gosta de jogar Sudoku. Bom, vamos começar. Estamos jogando aqui na dificuldade fácil. E o fluxo que a gente escolhe é simples. Nós vamos começar pelo número 1 e vamos eliminar as possibilidades varrendo o tabuleiro através da linha, coluna e o bloco. Se você já está familiarizado com o jogo, vai entender que em cada caixa dessa ou bloco de 3x3 tem que ter um número e ele não pode se repetir. Ou seja, vamos começar aqui pelo número 1. Nessa caixa, que é o bloco 3x3, segundo bloco, ele já possui o número 1. Ou seja, aqui dentro não terá número 1. Porém, nesse primeiro bloco, nós temos que fazer a análise e encontrar aonde o número 1 está. E aí que vem a metodologia. É um processo simples e pode facilitar se você é um iniciante e ainda não sabe como conseguir encontrar os números aqui dentro do tabuleiro. Bom, nessa primeira linha já tem o número 1, então ele não vai poder preencher em nenhum dessa primeira caixa. E também tem esse 1 que se cruza nesta coluna, ou seja, essa é a forma de análise. Nós estamos analisando a linha e esta coluna, ou seja, o número 1 na primeira caixa ele só pode estar ou aqui nesta posição ou nessa posição onde o cursor está em cima. Então, na análise, se já existe na linha, eu descarto. Se existe na coluna, eu descarto. Se existe no bloco, que não é esse o caso, no bloco seria esse o cenário, eu descarto. Se sobrasse apenas uma casa válida, a posição está confirmada. Você não pode chutar. Aqui é a leitura do cenário. Então, vamos tentar adivinhar com lógica qual é nesse terceiro bloco. Não conseguimos identificar no primeiro bloco. Aqui já temos o número 1. O número 1 não pode estar nessa linha. Tem um se cruzando aqui também, ou seja, ele também não pode estar nesta posição. O 1 pode estar nesse bloco, nesta posição, ou nessa posição. Bom, não conseguimos identificar o número 1 nessa caixa. Vamos para a próxima caixa de 3x3. Quando eu digo caixa, você pode pensar nessas três aqui, ó. Tá vendo que é um bloco de 3x3. Então, nós podemos separar por caixa 1, caixa 2, caixa 3, caixa 4, caixa 5, caixa 6, caixa 7, caixa 8 e caixa 9. Serão 9 caixas do total. E aqui, então, na caixa 4, nós temos um que nós já tínhamos validado antes, que cruza aqui, porém não tem nenhum nesta linha. Ou seja, nesta caixa aqui nós só podemos analisar as colunas. Ou seja, aqui o 1 pode estar em várias posições. Nesta caixa do meio, o 1 está cruzando aqui no meio, ele não está aqui, não pode estar aqui. E a mesma coisa temos um nessa posição. Um nesta caixa só pode estar nessas três posições aqui. E agora temos um que cruza esta caixa aqui também no meio, deixando um podendo ficar nas três posições. Então, como não foi possível encontrar um aqui, nós pulamos para a próxima caixa. Porém, se já existe uma no bloco, eu descarto. Se já existe no bloco, eu descarto. E se já existe no bloco, eu faço o descarte. Bom, como não conseguimos encontrar nenhum número 1, nós fazemos o mesmo método, a mesma disciplina, até chegar no número 9. Isso vai facilitar a resolução do desafio. Então vamos começar aqui com o número 2, vamos fazer um pouco mais rápido dessa vez. Ó, vamos fazer a análise agora, ó, com os três aqui, ó, com os três blocos. No bloco de baixo nós temos esse 2 e nesse bloco nós já temos esse 2. Ou seja, nessa coluna aqui, os dois só poderia estar nessa caixa. Como nós não conseguimos identificar com certeza, pois não tem nenhum outro 2 cruzando aqui,
nas linhas, vamos pular para a próxima caixa. Como esse 2 aqui ele cruza a linha aqui no meio, o 2 nessa coluna ele só pode estar ou aqui ou aqui. Aqui no meio, nesta caixa, não tem nenhum 2 que cruza aqui com a nossa caixa superior. E na caixa inferior, nós temos o 2 que cruza no meio. Mas nessa caixa primária, o 2 também já está passando na mesma posição. Então, não serve pra gente. Vamos tentar fazer a análise aqui da terceira caixa. Mesma situação. O 2 pode estar nessas 3 aqui também. Ou seja, esse 2 aqui na linha está cruzando e a gente não consegue ter uma posição exata com a definição. Então, nós já tínhamos feito essa análise. Não temos como se identificar, pois não tem 2 nas caixas centrais. E aqui já tem o número 2, aqui já tem o número 2 e aqui já tem o número 2. Então, essas 3 caixas não precisam de complemento. Bom, vamos fazer então agora com o número 3. O número 3, na primeira caixa, não tem, então nós temos que encontrar qual é a posição do número 3 aqui. Aqui na parte de baixo, já tem um 3 cruzando a linha do meio. Portanto, fica nítido que nós podemos estar apenas com os 3 nessas posições, já que nas caixas da direita não temos nenhum 3 cruzando. Então, não tem 3 aqui. Mas nós finalmente vamos conseguir encontrar o nosso primeiro número. Depois de alguma análise, posso perceber o seguinte nessa caixa. Nós já temos o número 1, temos o número 4, 5, 6, 7 e o 8. Nessa caixa está faltando o número 3, está faltando o número 2 e está faltando o número 9. Bom, a princípio, nós vamos por partes, né? Estamos tentando identificar o número 3. Nesta caixa aqui inferior, o 3 ele cruza essas duas possibilidades. Então só resta a alternativa para o número 3 estar nessa posição. E não se trata de chute, é lógica. Então vamos inserir o número 3 aqui e agora vai facilitar para as futuras resoluções. Bom, se você não sabia como que faz para encontrar as numerações com essa metodologia, então eu acho que eu estou merecendo já o seu gostei aí. Vamos continuar então. Ó, nessa caixa identificamos o 3, então já podemos pular para a próxima. Aqui, como o 3 que a gente inseriu, ele está cortando essa posição, não pode ter 3 aqui. Tem um 3 nessa caixa de baixo que corta essa caixa de cima, então o 3 ele só pode estar nessas 3 posições. E a princípio nós não temos certeza, então vamos pular para essa caixa que temos um 3 aqui na caixa inferior que corta o meio e temos esse 3 aqui que corta na linha. Então essa coluna está cortada e essa linha está cortada. Temos essas 3 posições aqui disponíveis para o número 3. Ainda estamos buscando apenas um número, uma posição, para não ter nenhuma tentativa de chute. Não conseguimos identificar, vamos pular aqui para a caixa do meio. A caixa do meio é onde você pode encontrar mais cruzamentos, né? Pois elas se cruzam em 1, 2, 3 e 4. Então facilita, né? Os cruzamentos na horizontal e vertical. Não existe aqui no Sudoku cruzamento na horizontal, não no jogo tradicional. Bom, o número 3, ele está cruzando nesse daqui, que está selecionado, nessa coluna da direita. Temos um 3 aqui também, que foi onde nós inserimos o nosso primeiro número, na coluna da esquerda, e o 3 no meio. Ou seja, não podemos botar 3 nessa posição, não podemos botar 3 nessa posição, e não podemos botar o 3 na linha do meio. Só resta para o 3 essas duas posições aqui. Mas a princípio, nós não temos certeza. Nessa caixa aqui já tem o número 3, nesta caixa já tem o número 3, esse bloco também, e por fim, resta esse último. E com a análise, você já deve estar percebendo onde podemos colocar o número 3 nesse bloco. Sim, justamente, nós temos esse 3 cortando essa linha, esse 3 cortando essa linha. Portanto, nessa caixa, o 3 só poderia estar nessa única posição aqui inferior.
também temos esse 3 aqui, que está cortando essa mesma posição que esse 3 do bloco da esquerda está cortando essa posição aqui. Enfim, vamos inserir o número 3, que é a única posição que ele pode estar. E nesse momento você pode sim fazer a análise de novo para ver se você consegue colocar o 3 agora nesta posição aqui da caixa superior, pois nós temos esse 3 agora nessa posição cortando aqui, esse 3 cortando aqui, essa coluna e esta coluna. Ou seja, nesta caixa só pode ser aqui no meio. Não podemos botar aqui no 8, pois ele já está ocupado. Só que como não temos 3 aqui nesta posição ou aqui, não tem como ter certeza. Devido a isso, vamos passar para o próximo número que falta, que é o 4. No número 4, já temos na primeira caixa, já temos na segunda, na terceira. Aqui na quarta caixa, percebemos que esses 4 e esse 4 aqui estão cortando a coluna e não tem 4 nas caixas adjacentes a ele. Portanto, não é possível colocar o 4 aqui nessa caixa. Podemos fazer a análise da mesma forma nessa caixa do meio. Como não tem linha com o número 4, vamos analisar a coluna superior, que corta o meio, e esta coluna inferior, que corta a direita, deixando aqui apenas a parte da esquerda disponível para o número 4. Porém, não temos certeza da posição. E a mesma coisa aqui, nesta caixa aqui do meio, a última caixa, a caixa da direita do meio, temos o 4 aqui nessas posições, pois esse 4 aqui, ó, ele já está cortando aqui essa coluna, porém o 4 pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. E o mesmo número, ele nunca se repete na caixa, nem na linha, nem na coluna. Bom, aqui nós já temos o número 4, aqui nós já temos o número 4. Pode ser que você tenha percebido que fica mais fácil quando a gente aperta em cima do número. Vamos fazer agora o número 5, sem apertar, para mostrar o quadradinho branco. Então tente acompanhar junto comigo. Aqui no número 5, não temos nessa caixa. Porém, nós podemos perceber que tem o cruzamento desta coluna, desta linha e desta coluna. Você consegue identificar se existe a possibilidade do número 5 nessa caixa? E se não, quais são as posições disponíveis para poder inserir o número 5? Isso, justamente. Se o número 5 aqui está cortando nessa linha, você já pode perceber que essas duas posições são as únicas disponíveis. E a mesma coisa vai acontecer na caixa da direita, pois já temos o número 5, então ele vai cortar a linha até o final. E na caixa à direita aqui dele, não temos o número 5, então cortando aqui a linha e a coluna, percebemos que apenas a linha superior auxilia a gente com o uso da metodologia, usando as linhas e as colunas. Bom, o 5 pode estar aqui, aqui e aqui, e não tem outro 5 nas colunas para facilitar ou auxiliar a gente. Então vamos pular para o bloco 4, que temos um 5 isolado, provavelmente o bloco mais difícil, ou não é difícil porque tudo depende da lógica, é o bloco com menos numeração, vamos dizer assim. Vamos usar esse 5, ele está cortando aqui, e esse 5 nesta coluna está cortando aqui. Portanto, o 5 pode estar nessas três posições. Esse mesmo 5 que está isolado, ele está finalizando até a linha, e chegando nessa última caixa do meio, podemos perceber que, como nós já avaliamos antes lá em cima, não tem nenhum 5 na coluna. O 5 poderia estar nessas três posições. Nesta caixa temos o número 5, então podemos passar para a próxima caixa, que nela corta o 5 aqui da linha superior, o 5 da esquerda corta a coluna, e esse 5 da esquerda corta a linha. O 5 poderia estar nessas duas posições, pois as demais estão preenchidas com os números. E aqui no final não temos o 5, porém não temos ou nenhuma forma de poder fazer a análise, pois estamos sem a numeração. Bom, vamos fazer agora bem mais rápido com o número 6. Vamos analisar aqui
o próprio site que eu vou estar deixando na descrição, caso vocês queiram jogar, ele deixa bem fácil para você poder fazer análise. Vocês podem perceber que o número 6 só existe nessa posição. Então não tem nenhum outro número 6 que a gente tem aqui no tabuleiro. Nesse caso, não tem como a gente fazer a análise de linha ou coluna. E isso pode acontecer com você. Você pode analisar apenas as caixas nas laterais e ver se teria a possibilidade de apenas uma caixa vazia. Então, cortando aqui a coluna, nós percebemos que o 6 poderia estar indo nessa posição e nessas posições. Então, são várias posições, não tem por que chutar. E desta mesma forma acontece aqui, ó. Temos os 6 disponíveis nessas caixas. Vamos passar agora para o número 7. E aqui no número 7, podemos perceber a seguinte situação. Temos já as 3 primeiras caixas já preenchidas. E a quarta caixa, temos 4 espaços disponíveis, pois esse 7 corta a primeira coluna e esse 7 corta a linha, fazendo esse T bem aqui. Nessa caixa aqui da lateral, nós já temos esse 7 que corta aqui a coluna e esse 7 que corta a linha, fazendo o T novamente. O 7 poderia estar nessa posição, nessa posição, nessa posição. Então, na próxima caixa já temos o número 7. E agora, nessa caixa, é possível determinarmos o número 7 de maneira bem simples. Já temos o 7 nessa primeira caixa, então ele cruza a coluna. E temos um 7 nessa coluna, nessa linha também. Ele cruzaria a linha toda. Opa, aqui podemos identificar uma posição que não pode ser outro número se não for o 7, pois na caixa não pode se repetir e o 7 não pode estar nessa nem nessa, pois já tem o 7 na linha. Então, fazemos o preenchimento. Podemos fazer a análise novamente aqui da parte de cima, mas ainda temos essas duas posições, portanto não é possível colocar. Mas com esse 7 que inserimos, o 7 da coluna que nos auxiliou a encontrar esse, continua cortando essa caixa da lateral, essa posição dessa caixa do meio, e o 7 novo que inserimos está cortando a caixa nesta linha. Podemos inserir o 7 nessa posição, pois o 7 dessa coluna corta também, impedindo que o 7 fique nessa posição, restando apenas essa opção branquinha aqui. E agora, com o preenchimento dessa lacuna, identificamos mais uma posição aqui na caixa do meio, pois o 7 corta essa coluna, o 7 corta esta coluna. Esse 7 que cortava a linha também impede que o 7 fique nessa posição, sobrando apenas esse daqui. E essa caixa também. Bom, conseguimos finalizar a numeração 7 e vamos prosseguir e fazer isso com o número 8. Apenas usando esse método, conseguimos finalizar uma numeração. Ela ficou aqui apagada, é assim que fica quando você finaliza. Então, vamos aqui prosseguir com a nossa metodologia. Na primeira caixa, podemos observar que não há número 8. E na coluna, ou na linha melhor, nós já temos 2 8 e eles só podem estar então nessa caixa aqui, nessas duas posições. Pois na coluna temos um 8 cortando aqui essa primeira posição. Certo. Como não temos certeza, vamos pular. Aqui já tem, aqui já tem, aqui não temos o número 8. Ele já sinaliza aqui pra gente de branco, que são essas duas posições. Então não tem como ter certeza. Aqui já tem, aqui já tem, aqui já tem. E aqui restou apenas essa posição. E por quê? Porque nessa linha o 8 ele corta aqui. E nesta linha o 8 corta também essa posição da caixa. Portanto, sobrou apenas essa. E aqui também já temos o número 8. Por fim, vamos chegar aqui no número 9. Com a numeração 9 selecionada, podemos ver as posições aqui disponíveis pelo aplicativo. Podemos observar que essa caixa ela já está disponível para inserirmos o número 9. Por quê? Porque na coluna do meio, na caixa do meio, se passarmos a coluna, ela corta a caixa que queremos descobrir o número 9, impedindo que ele esteja nessa posição, e nesta linha ele corta essa caixa, sinalizando que o número 9 só pode estar nessa posição. Certo.
Agora nós podemos voltar e refazer tudo de novo até encontrarmos um número que se torne sozinho dentro da caixa. Com esse aplicativo fica bem mais didático e vocês já podem perceber que agora no número 2 nós temos essa posição disponível nessa caixa. E fazendo análise, nós temos o número 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não temos o número 9 nem o número 2. Como o número 2 já está aqui nessa coluna, ele se cruza, então impede que o número 2 fique aqui. Se o número 2 está aqui, o único número que falta para completarmos essa caixa será o número 9. E agora que conseguimos completar essa coluna, apenas falta um número para inserirmos aqui nessa posição. Você sabe dizer qual que é? Bom, eu vou fazer junto com você. Nós já temos o número 1. Caso você queira descobrir, é só fazer dessa forma. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 6, número 7, número 8 e o 9 que inserimos por último. Só precisa perceber qual é o número que não apareceu na contagem, que foi o número 5. Conseguimos encontrar mais uma numeração nessa caixa central. Como inserimos o número 5 aqui, e já temos o número 5 também nessa coluna, ele está cortando essa caixa inferior e aqui também. Portanto, o número 5 só pode estar nessa posição. E agora que inserimos o número 5 aqui nessa caixa inferior e temos o número 5 nessa caixa da esquerda inferior, a caixa direita inferior que não possui o número 5, encontramos a posição original e de fato que ele deve estar. Com o número 5 que colocamos cortando a linha, podemos inserir o número 5 nesta posição. E apenas com essa análise, nós já estamos conseguindo completar todo o tabuleiro. Podemos retornar para o número 1 e voltar e fazer no número 2, pois nesta posição aqui, agora que fizemos o completamento, nós conseguimos finalizar as 3 primeiras caixas superiores, pois esse 2 corta a linha e esse 2 corta a linha, sobrando apenas essa alternativa para o 2. O número 3, podemos observar que ainda não há espaços disponíveis. No número 4, ainda temos que encontrar ele nessa caixa, nessa caixa, nessa caixa e nessa caixa. E como você pode observar, ainda há posições disponíveis. O número 5, ainda precisamos dele nessa caixa. Aqui ele já existe. Falta essa caixa. Na caixa 4 ele já existe. No bloco 5 ele já existe. Falta aqui no bloco, na caixa 6, você pode chamar como preferir. No bloco 7 já existe. No 8 também. E no 9 também. Certo, então vamos partir para o número 6. Era o que menos tinha e ainda continuamos apenas com o número 6. Ainda não conseguimos fazer o completamento dessa numeração. O número 7, já fizemos o completamento, então podemos simplesmente pular. Ele já está em todas as caixas. Então não há como você repetir a numeração. O número 8 ainda não está sendo possível, pois a gente já percebe que ainda faltam essas posições para se identificar. E por fim, o número 9. Bom, o que acontece quando você chega nessa etapa? Após fazer toda a análise e perceber que não é mais possível encontrar um número usando essa metodologia, será muito mais simples você conseguir encontrar a próxima numeração. De maneira direta, podemos observar o seguinte: nesta linha aqui, qual é o número que falta para inserirmos aqui e finalizar a linha completa? Então nós temos o número 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Falta apenas o número 6, que era o único que nós tínhamos aqui. Agora ele tem um irmão, uma irmãzinha. 6. Temos dois números 6
porém ainda não conseguimos fazer o completamento, certo? Isso não vai mudar o fato que nós vamos ter ainda as posições definidas da mesma forma que antes. Como que eu posso prosseguir agora? Nós podemos fazer análise das caixas que estão mais completas. Nesse sentido, seria a caixa inferior da esquerda e a caixa inferior da direita. A caixa inferior da direita, ela possui 1, 2, 3, não possui o número 4, 5, não possui o número 6. Então falta 4 e 6. E aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, não possui o número 6, 7, 8 e não possui o número 9. Portanto, torna-se nítido. Se nós identificarmos onde está o número 9 e o número 6, vamos conseguir finalizar essa caixa. Então, vamos tentar usar um pouco agora do raciocínio lógico. Como você não consegue ter certeza, você nunca pode chutar nesse jogo. O número 9 ele tem que estar em alguma dessas duas posições. Você pode partir para essa caixa também da direita. Olha, pessoal, nesta análise aqui do número 1, nós percebemos que se inserirmos o número 1 aqui, poderemos completar o restante do tabuleiro. Agora que inserimos o número 1, nesta coluna falta apenas a numeração 6. Com o número 6 inserido aqui, podemos inserir o número 6 aqui. E estamos ficando cada vez mais próximos de finalizar o nosso tabuleiro. Podemos voltar a usar a nossa metodologia, analisando os números 1, analisando os números 2, podemos analisar também os números 3, e aqui está indicando que é um espaço disponível. Ainda faltam essa caixa, e essa caixa, e essa caixa. Então, o número 3 ele tem que estar em alguma dessas duas posições, e em alguma dessas posições também. Número 4, número 5, o número 6, o 7 já foi finalizado, então podemos pular para o 8, e por fim, o número 9. Bom, podemos observar mais uma vez que chegamos no momento onde vamos analisar a linha. Nesta linha aqui.
Ah, ficou aí essa jossa aí, ó, 33. O cara falou que era fácil, mesmo assim. Então tá aí, conseguimos finalizar. Está bomba. Adeus.